Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Eu sou seu irmão na fé, Jailson Leutz, e você está aqui no canal da Tríade Rádio Web para mais uma reflexão diária. A história de Saulo de Tarso é uma das mais impactantes da Bíblia. Ele era um feroz perseguidor dos cristãos, mas teve um encontro radical com Jesus e foi transformado em Paulo, um dos maiores apóstolos da história. Para essa reflexão, vamos nos basear no texto de Atos, capítulo 9, versículos do 3 ao 9, que diz: Em uma viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Amém? Antes de se tornar o apóstolo Paulo, ele era conhecido como Saulo, um fariseu zeloso e perseguidor dos seguidores de Cristo. Saulo ativamente prendia e torturava cristãos. Seu coração estava cheio de ódio pela nova fé que crescia. Ele era um homem de conhecimento profundo da lei de Moisés, mas não conhecia a graça de Deus. Hoje, podemos comparar Saulo com pessoas que perseguem a fé cristã. Há governos, grupos e indivíduos que desprezam os cristãos e tentam silenciar a voz do Evangelho. Assim como Saulo, muitos lutam contra Deus sem perceber. A cegueira física de Saulo representava a sua cegueira espiritual. Muitas pessoas hoje também estão cegas espiritualmente. Elas vivem presas a ideologias, religiosidade sem Deus ou pecados que se afastam da verdade. Deus, no entanto, quer abrir os olhos espirituais de todos para que vejam a verdadeira luz de Cristo. Saulo era judeu, servia a Deus, achava que o cristianismo era uma ameaça ao judaísmo. Saulo, no fundo, era um religioso, profundo conhecedor da lei, porém, como fariseu, não a praticava. Definitivamente, Saulo não conhecia a graça de Deus. Em Atos capítulo 9, versículo 17 e 18, é narrada a história de Ananias, homem levantado por Deus para levar a cura a Saulo e transformá-lo em Paulo. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como se umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. A visão de Saulo foi restaurada, mas sua maior transformação foi no coração. Agora, ele não era mais o perseguidor, mas um discípulo de Jesus. Isso nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Não importa quão distante alguém esteja, Deus pode transformar qualquer vida. Após sua conversão, Paulo se tornou um grande pregador do Evangelho. No entanto, agora ele enfrentava perseguições. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos do 24 ao 27, descreve um pouco do sofrimento de Paulo ao levar a palavra e os ensinamentos de Jesus. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, no deserto e no mar, em perigo com falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum
muitas vezes. Ele, que antes perseguia, agora era perseguido. Mas mesmo assim não desistiu, pois sabia que sua missão era mais importante do que o seu sofrimento. A história de Saulo nos ensina muitas lições para os nossos dias. Ninguém está perdido que não possa ser transformado por Deus. Assim como Saulo, muitas pessoas hoje vivem afastadas de Deus, mas Ele pode mudar qualquer coração. A cegueira espiritual precisa ser curada. Muitos vivem sem perceber a verdade de Cristo. Precisamos ser como Ananias, ajudando a abrir os olhos daqueles que estão cegos. O chamado de Deus pode nos levar a enfrentar dificuldades. Assim como Paulo enfrentou perseguições, os cristãos de hoje também enfrentam oposição, mas devemos permanecer fiéis. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Se Deus perdoou e usou alguém como Saulo, Ele também pode transformar qualquer vida. A história de Paulo nos ensina que Deus pode mudar qualquer pessoa. Se você sente que está longe de Deus ou conhece alguém que precisa dessa transformação, lembre-se do que aconteceu com Saulo. Jesus está chamando cada um de nós para um relacionamento verdadeiro com Ele. Assim como Paulo teve seu encontro com Cristo, hoje pode ser o dia da sua transformação. Que possamos ser luz para este mundo e proclamar o Evangelho, assim como Paulo fez. Vamos orar? Senhor meu Deus, amado e querido Pai, agradecemos pela Tua palavra que nos guia e ilumina. Senhor, peço, meu Deus, que retire as escamas dessas pessoas que perseguem o Evangelho. Peço, meu Deus, que essa mensagem alcance corações aflitos, mentes perturbadas, e que cada vez mais as pessoas venham a conhecer a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Querido Deus, abençoa poderosamente cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Te peço que leve para elas paz, carinho, amor e, além de tudo, compreensão e sabedoria. É assim que oro e peço, em nome de Jesus. Amém.